Criado em meados do século VII, o alfabeto de Ben Sira apresenta Lilith como uma antecessora de Eva. Antes desta citação, não havia qualquer ligação entre sua figura e a parábola da criação. Na idade contemporânea, a figura do demônio feminino tem sido muito discutida por teólogos e estudiosos da mitologia. A questão mais relevante desta discussão é se a história de Lilith é ou não apresentada na Bíblia. Lilith é muito conhecida na cultura judaica. Segundo eles acreditam, a mulher criada do barro juntamente com Adão se mostrou indomável, maléfica e teria deixado a presença de seu companheiro e, consequentemente, expulsa do paraíso. Algumas vezes, ela é tida como a serpente que teria tentado Eva, a mulher que teria casado com Caim, uma vampira, uma sedutora que castrava os homens, e por fim, um bicho maléfico, ou animal noturno, termo encontrado nas traduções recentes da Bíblia, no caso, Isaías capítulo 34, versículo 14. Por sinal, essa é a única passagem onde o nome Lilith é citado. Acredita-se que durante o Concílio de Trento, ou muito antes disso, a Igreja Católica retirou as menções a Lilith do Gênesis e teria deixado seu nome passar apenas nesse versículo no livro do profeta Isaías. Acredita-se que o motivo da Igreja Católica ter suprimido a criação e posterior rebelião de Lilith seria uma das tantas tentativas da Igreja de dar o tom patriarcal à Sagrada Escritura, deixando claro o lugar da mulher submissa, abaixo hierarquicamente ao homem. Sem contar que deixar passar uma criação, tal qual a de Adão, que não deu certo e que acabou se rebelando contra o próprio Criador e se tornando um demônio, não seria muito católico, por assim dizer. Deus teria criado um casal, Adão e uma mulher, que antecedeu a Eva. Esta mulher primordial teria sido Lilith, figura bastante conhecida da antiga tradição judaica. Lilith não se submeteu à dominação masculina. A sua forma de reivindicar igualdade foi a de recusar a forma de relação sexual com o homem por cima. Por isso, fugiu para o Mar Vermelho. Adão queixou-se ao Criador, que enviou 3 anjos em busca da noiva rebelde. Os 3 seres celestiais eram Sanvi, Sansanvi e Samanjilav. Os emissários do Senhor tentaram em vão convencer a Fujona a ponto de ameaçarem afogá-la no mar. Lilith foi transformada em um demônio feminino, a Rainha da Noite, que se tornou a noiva de Samael, o Senhor das forças do mal. Lilith seria uma figura sedutora, de longos cabelos, que voa à noite como uma coruja para atacar os homens que dormem sozinhos. As poluições noturnas masculinas podem significar um ato de conúbio com a demônia, capaz de gerar filhos demônios para a mesma. As crianças recém-nascidas são as suas principais vítimas.
A crença em Lilith, durante muito tempo, serviu para justificar as mortes inexplicáveis dos recém-nascidos. Finalmente, uma outra tradição judaica afirma que a lendária rainha de Sabá, que teria visitado Salomão, nada mais era do que Lilith. O sábio rei, contudo, descobriu ardil ao levantar a saia da rainha e constatar que as suas pernas eram peludas. A palavra Lilith, do hebraico, significa noite, logo, foi associada a um demônio noturno, citada no livro de Isaías. E as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali, e achará o lugar de repouso para si. Isaías 34:14. Em outra interpretação, diz que Lilith juntou-se aos anjos caídos, quando se casou com Samael, que tentou Eva, ao passo que Lilith tentou Adão, os fazendo cometer adultério. Ela, então, passou a perseguir os homens, principalmente os adúlteros, crianças e recém-casados para se vingar. Outras histórias referem-se a ela como surgida das trevas, ou como um demônio do mar. Na mitologia suméria, a imagem de Lilith, sob o nome Lilith, apareceu primeiramente representando uma categoria de demônios ou espíritos de ventos e tormentas, na Suméria, por volta do ano 3000 a.C. Muitos estudiosos atribuem a origem do nome fonético Lilith por volta do ano 700 a.C. Na Suméria e na Babilônia, ela, ao mesmo tempo em que era cultuada, era identificada com os demônios e espíritos malignos. Seu símbolo era a lua, pois, assim como a lua, ela seria uma deusa de fases boas e ruins. Alguns estudiosos a assimilam a várias deusas da fertilidade, assim como deusas cruéis, devido ao sincretismo com outras culturas. A imagem mais conhecida que temos dela é a imagem que nos foi dada pela cultura hebraica, uma vez que o povo hebreu foi aprisionado e reduzido à servidão na Babilônia, onde Lilith era cultuada. É bem provável que vissem Lilith como símbolo de algo negativo. Vemos assim a transformação de Lilith no modelo hebraico de demônio. Assim surgiu as lendas vampíricas. Lilith tinha 100 filhos por dia, súcubos, quando mulheres, e íncubos, quando homens, ou simplesmente lilins. Eles se alimentavam da energia desprendida no ato sexual e de sangue humano. Também podiam manipular os sonhos humanos, seriam os geradores das poluições noturnas. Mas, uma vez possuído por uma súcubus, dificilmente um homem saía com vida. Na mitologia grega, Lilith é associada com a deusa grega Hécate, a mulher escarlate, uma deusa que guarda as portas do inferno, montada em um enorme cão de 3 cabeças chamado Cérbero, no reino de Hades. Hécate, assim como Lilith, representa, na cultura grega, a vida noturna e a rebeldia da mulher sobre o homem. Como existem insinuações de que Lilith pode ter sido retirada da Bíblia durante o Concílio de Trento, a interesse da Igreja Católica para reforçar o papel da mulher como devendo ser submissa ao homem. Por isso, em muitas culturas, a mulher, na verdade, foi uma maldição dada aos homens. Na versão bíblica, temos Eva, que seria perfeita para o homem, pois não teria as pretensões de Lilith. Eva, que induz Adão a experimentar o fruto da árvore do conhecimento, que causa a expulsão de ambos.
Na mitologia grega, temos Pandora, primeira mulher criada por Hefesto, a pedido de Zeus, feita com as melhores qualidades das deusas, entregue ao homem como presente, juntamente com uma caixa que continha todos os males da humanidade, a qual foi dada expressa ordem de não abrir. Pandora, por curiosidade, abre a caixa e todos os males se espalham, ficando somente na caixa a esperança. A esperança pode ser vista como um mal da humanidade, pois traz uma ideia superficial acerca do futuro. Para sustentar a crença em Lilith, são usados os seguintes versículos. Deus, portanto, criou os seres humanos, à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Porém, no capítulo seguinte, Deus percebe que Adão está só novamente, e seria bom criar para ele uma mulher, como se ele fosse criar uma segunda, e interessante que seja idônea, dando a entender que a primeira não era. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Gênesis 2, 18. A confusão interpretativa acontece a partir do momento em que Deus cria o homem, no capítulo 1, fazendo macho e fêmea, e logo depois, no capítulo 2, ele cria uma mulher, não mais do mesmo barro, mas agora da costela de Adão. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Gênesis 2, 22. Dessa forma, é possível imaginar que uma edição possa ter sido feita entre Gênesis 1, 28 e Gênesis 2, 21. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Gênesis 1, 28. Como seria possível abençoar ambos e recomendar a multiplicação, se Eva ainda não tinha sido criada, pois ela só foi criada no capítulo 2. O caso fica ainda mais estranho no versículo seguinte, na criação da mulher, a partir da costela, quando Adão parece gostar da nova mulher e faz um comentário bem peculiar. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Gênesis 2, 23. Assim, acredita-se que essa afirmação de Adão é uma das provas da existência de outra fêmea, criada antes de Eva, que provavelmente não era carne da sua carne. Tendo a mulher anterior sido criada do mesmo barro que ele, seria assim, igual e não inferior a Adão. A resposta para Gênesis 1 e 2 é muito simples. Aparentemente, pode parecer que a Bíblia se contradiz, mas este não é o caso. Na verdade, o que se passa em Gênesis 1 é um resumo de toda a criação. Enquanto que, no capítulo 2, a partir do versículo 7, Deus acrescenta detalhes sobre o sexto dia da criação, dia em que formou homem e mulher. Isso é muito comum na Bíblia. Em muitos casos, essas supostas contradições bíblicas ocorrem pelo fato da Bíblia estar dividida em capítulos e versículos, dando a entender que um determinado assunto termina assim que mudamos de um capítulo para outro, quando na verdade não é o caso. Os escritores da Bíblia não dividiram a mensagem em capítulos e versículos. Eles simplesmente escreveram tudo que Deus transmitiu a eles. Fizeram isso para que os leitores pudessem entender toda a mensagem, não apenas pequenas partes dela.
Portanto, Lilith, para mim, é apenas uma lenda judaica sem base bíblica. E você, o que achou do vídeo? Se gostou, comente, compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.